Olá, dando continuidade à nossa aula sobre manejo da copa, nós agora vamos iniciar a parte 2. Essa parte 2 inclui os seguintes aspectos: brotação das gemas, amarrio de ramos e as práticas de poda verde. Como falamos na aula anterior, a importância do manejo da videira durante a fase de repouso. Esse conjunto de operações para favorecer o acúmulo de reservas de carboidrato na planta tem implicações diretas sobre a brotação das gemas. Então, quais são os fatores do manejo da planta que podem afetar a brotação das gemas? A produção excessiva no ciclo de produção anterior, que consome os carboidratos da planta, a baixa eficiência fotossintética causada por doenças foliares e pragas, desequilíbrios nutricionais, vigor excessivo e sombreamento, a desfolha precoce, ou seja, perda de folhas também causadas, por exemplo, pela ocorrência de doenças, e o crescimento dos ramos ou brotação de gemas durante o repouso. Esses fatores podem levar ou a baixa disponibilidade de reservas da planta, então as plantas consomem as suas reservas ou não conseguem acumular, ou do outro lado também pode causar a formação e desenvolvimento de ramos excessivamente vigorosos. Então, nesses dois lados, ou plantas fracas com baixo vigor e baixa disponibilidade de reservas acumuladas, ou do outro lado, plantas excessivamente vigorosas, em ambas situações nós temos prejuízos para a brotação das gemas da videira. Em condições tropicais, a brotação das gemas normalmente acontece de forma muito desuniforme e as gemas permanecem latentes, ou seja, muitas gemas não brotam porque nós temos a ocorrência de dominância apical muito forte em condições de climas, de temperaturas elevadas, como ocorre nas regiões tropicais semiáridas brasileiras, né, aqui no Vale do São Francisco. Então, é necessário se estimular, se utilizar substâncias químicas ou mesmo tratamentos mecânicos associados, né, para promover a quebra de dormência das gemas e uniformizar a brotação. Diversos estudos já foram realizados, inclusive este foi um dos primeiros temas de pesquisa estudados aqui na Embrapa Semiárido, desde meados da década de 80, né, a associação de diferentes tratamentos químicos e mecânicos para a quebra de dormência, mas ao longo de todas essas décadas de viticultura na região, realmente confirmamos que a cianamida hidrogenada é o principal meio mais eficiente, né, a forma mais eficiente para promover a quebra de dormência e a uniformização da brotação na videira. O produto comercial utilizado é o Dormex, que contém 49% do princípio ativo da cianamida hidrogenada, e o Dormex, ele é aplicado, recomenda-se a aplicação por meio de pulverização, ou manual, com pulverizadores manuais, ou, o que é mais comum em grandes áreas, ou áreas medianas, a pulverização mecanizada, ou tratorizada. As doses recomendadas são muito variáveis, então, entre 2% a 5%, de acordo tanto com as condições climáticas, como também de acordo com a utilização de produtos adjuvantes, né, como veremos, que aumentam a eficiência da utilização da cianamida hidrogenada. O volume de calda recomendado, inclusive pelo fabricante, em torno de 500 litros por hectare, e a época de aplicação deve ser imediatamente após a poda ou, no máximo, até 48 horas após a poda. É muito importante, então, associar a aplicação da cianamida hidrogenada com outros produtos adjuvantes que vão potencializar o efeito da cianamida, como produtos sulfactantes
E ainda associar o uso de outros reguladores vegetais, como o etileno ou etefon, quando aplicado ainda antes da poda, durante a fase de repouso, para provocar a desfolha, a desfolha, ou seja, a perda de folhas, e com a perda de folhas ocorre a translocação dos carboidratos da folha para o ramo, e isso aumenta, pode favorecer o aumento na brotação, e também o uso de outros bioestimulantes contendo citocinina no início da brotação, como Stimulate, Excite e outros. Aqui alguns exemplos de aplicação do Dormex, da cianamida hidrogenada, através de pulverizações manuais e pulverizações tratorizadas com o auxílio aqui desse implemento, o bandejão, que foi um implemento muito importante, muito útil, né? Desenvolvido aqui na região, no Vale do São Francisco, que permite o reaproveitamento do excesso de calda de Dormex que é aplicado, então permite um maior molhamento, né, uma aplicação mais uniforme do produto nas varas e uma economia no produto, uma vez que ele é reaproveitado. Após a aplicação do Dormex, seguindo a rotina cronológica dos tratos culturais que são realizados na parte aérea, tem-se então o amarrio de ramos, o amarrio seco, conforme vocês podem ver nessa figura aqui abaixo. O amarrio seco, ele é uma operação que deve ser realizada nos dias seguintes à poda, antes da brotação das gemas, e tem como objetivo fixar as varas, né? No caso do amarrio seco, fixa as varas. E no caso do amarrio verde, já amarrando as brotações, vai fixar os brotos aos arames do sistema de condução, evitando que esses brotos sejam danificados ou quebrados pela ação dos ventos. Tem também uma função de distribuição, ou seja, distribuir e direcionar as brotações de forma correta, evitando que essas brotações se sobreponham ou se posicionem de forma inadequada no sistema de condução. E assim, essas brotações ficam bem distribuídas em uma única camada e assim podem aumentar, né, preservar a plenitude de sua atividade fotossintética. Como vimos na aula anterior, as práticas de poda verde são todas as práticas de poda realizadas durante a fase de crescimento vegetativo por meio da eliminação de órgãos herbáceos da videira. E os objetivos da realização dessa poda são conduzir uma parte dos fotoassimilados para outros órgãos da planta, visando o equilíbrio do vigor das brotações, ou seja, de modo a favorecer a frutificação. Então, isso nada mais é do que alterar a relação fonte-dreno, promovendo a redistribuição dos fotoassimilados, aumentar os índices de pegamento e de crescimento dos frutos. Então, quando realizamos operações, por exemplo, de desponte de cachos, nós estamos induzindo, estimulando o pegamento, né, dos frutos, então aumentando a frutificação. Isso é especialmente recomendado para variedades que têm maior suscetibilidade ao aborto, ou seja, são muito sensíveis ao aborto na floração. Tem ainda o objetivo de corrigir eventuais erros cometidos na poda seca. Então, por exemplo, uma poda onde se deixou excesso de ramos, excesso de varas, ou excesso de saídas laterais. Então, no momento da poda verde, da desbrota, é possível corrigir esses erros. Permitir uma maior eficiência dos tratamentos fitossanitários, uma vez que nós arejamos a parte aérea, favorecemos a entrada de luz e uma maior aeração no interior do vinhedo. Aumentar a exposição dos ramos e dos cachos à luz solar, como falei antes, e melhorar a aeração no interior do vinhedo, né? A primeira operação de poda verde que realizamos é a desbrota, que consiste na eliminação de brotos fracos, mal posicionados ou brotos sem cachos nas varas.
A desbrota é realizada quando os brotos têm entre 10 e 15 centímetros de comprimento. Isso ocorre aproximadamente entre 15 a 20 dias após a poda, de acordo com a época do ano, né? Então, nos ciclos que ocorrem nos períodos mais frios, em geral, essa brotação, o crescimento dos brotos é mais lento, e então a desbrota é prolongada. Pode ser feita 20 ou até mais de 20 dias após a poda. Mantém-se em torno de 4 a 6 brotos com cachos por saída lateral. É importante também que esses brotos sejam situados em diferentes posições. Isso para evitar a ocorrência de uma sobreposição, ou seja, uma concentração de cachos muito próximos uns dos outros, o que pode, inclusive, danificar pelo atrito esses cachos, né, pelo contato entre esses cachos. E é importante também manter brotações na base da planta. Essas brotações na base da planta são muito importantes porque serão os futuros esporões, né, serão podados como esporões na poda seguinte. Então, a quantidade de brotos a ser mantida, como falei, está em torno de 4 a 6 brotos com cachos, né, preferencialmente com cachos em cada saída lateral. Mas isso vai depender muito da densidade de cacho, da densidade de brotos que está se trabalhando em cada variedade. Cada variedade tem a sua recomendação em relação à densidade de brotos e de cachos. Essa densidade, em geral, nas cultivares que nós utilizamos atualmente, que são cultivares que caracterizam-se pela alta fertilidade de gemas, então essa densidade aproximadamente, ou seja, varia em torno de 12 brotos por metro quadrado. Então, vamos dar um exemplo. Uma planta com espaçamento 3 por 2 metros, ou seja, 6 metros quadrados, que é conduzida com 12 saídas laterais, isto é 12 saídas em cada lado, né? Nós temos, então, 2 varas e um esporão por saída, e um total de 5 brotos por saída. Se nós tivermos 5 brotos por saída, sendo 4 brotos na vara e um broto no esporão, nós teremos 60 brotos por planta. Esses 60 brotos correspondem a uma densidade de 10 brotos por metro quadrado. A desfolha, por sua vez, consiste na remoção de folhas que ficam em contato com as inflorescências, ou seja, com os cachos. E ela deve ser realizada para prevenir problemas como danos mecânicos, atrito, né? Atrito entre a parte vegetativa da planta, que são as folhas, e os cachos, também para reduzir o sombreamento, principalmente em parreirais muito vigorosos, e para se retirar ou eliminar folhas doentes, folhas, por exemplo, com sintomas, com presença de esporulação de míldio, de oídio, de ferrugem. Então, essas folhas devem ser eliminadas, pelo menos parcialmente, né, para reduzir a fonte de inóculo da doença dentro do vinhedo. A intensidade da desfolha vai depender muito do vigor da copa. Então, em plantas equilibradas, onde já se fez um bom trabalho de amarrio, de seleção de brotos, então nós temos uma única camada de vegetação. Então, nesses casos, em plantas bem equilibradas, tanto a desfolha como a desgavinha e até o desnetamento, que é a eliminação tanto de gavinhas quanto de netos, devem ser a menor possível, ou seja, o mínimo necessário para promover a entrada de luz no interior da área, com o cuidado de se manter, no máximo, 2 camadas de folhas fotossinteticamente ativas. Então, todo esse trabalho ele é feito previamente, no momento da poda seca, quando você define a quantidade de varas, a relação de varas e de esporões, no momento da desbrota e do amarrio. Se você fez um bom trabalho na poda seca, na desbrota, no amarrio, ou seja, um amarrio adequado, e a desbrota,
você terá, então, uma intervenção menor possível em relação à desfolha, desnetamento e desgavinho. É claro também que isso vai ser uma função do vigor da planta. Então, o manejo nutricional e o manejo de irrigação também tem uma influência muito grande no desenvolvimento do vigor e, consequentemente, na definição da intensidade de desfolha, desnetamento e desgavinho. Uma outra prática de poda verde é a seleção de cachos. A seleção de cachos, ela consiste na eliminação de cachos menores, cachos pequenos, como esses aqui que você está vendo aqui na foto, vocês observam que é um cacho que não tem padrão, não é o padrão característico da variedade, esse cacho é um cacho, como nós chamamos, um cacho de gavinha, né, um cacho pequeno. Então, esses cachos menores, cachos mais atrasados, ou cachos que estão localizados em ramos muito fracos, aqueles ramos que você sabe que não vai se desenvolver. Então, todos esses cachos, eles devem ser eliminados. E a eliminação dos cachos ocorre na fase inicial do crescimento da baga, conforme vocês veem aqui nessa figura. Bagas aproximadamente entre 6 a 8 milímetros de diâmetro. Por quê? Porque nesse momento, nessa fase fenológica de crescimento da baga, nós já conseguimos definir realmente quais são os melhores cachos, quais são aqueles que estão mais atrasados. Nós temos uma definição completa do cacho e da baga. Então, aí nós podemos realmente selecionar e manter apenas os cachos que têm um padrão uniforme. E o objetivo principal dessa operação, né, dessa prática de seleção de cachos, é regular a carga da planta, promovendo, então, a melhor repartição dos fotoassimilados. Vocês podem observar que eu sempre estou repetindo essa questão da repartição ou da redistribuição dos fotoassimilados, porque, no final, esse sempre será o objetivo de qualquer prática de poda, quer seja poda seca ou qualquer prática de poda verde, sempre o principal objetivo é a redistribuição, a repartição de fotoassimilados, a alteração da relação fonte-dreno. E assim nós mantemos um número de cachos compatível com a área foliar da planta e com o seu vigor. É muito importante ter em mente que a planta ela deve suportar uma carga ou uma quantidade de cachos que seja sempre compatível com a sua capacidade produtiva, ou seja, com a sua área foliar e o seu vigor. Plantas com vigor mais baixo, plantas fracas, elas têm uma menor capacidade produtiva, então nós temos que trabalhar com densidades de cacho menores nessas plantas. Considerando uma planta com um vigor adequado, uma planta que recebeu um manejo realmente satisfatório na cultivar Vitória, que é uma cultivar que vocês conhecem pela alta fertilidade de gemas, né? Então, considerando essas duas características da variedade, alta fertilidade de gemas e um padrão de tamanho de cacho, de massa de cacho, que não é tão elevado, né? Então, os cachos de uva Vitória são cachos medianos, com um peso médio em torno de 250 gramas aproximadamente, né? 300 gramas. Então, considerando essas características da variedade, nós devemos trabalhar com aproximadamente 16 cachos por metro quadrado, ou seja, uma densidade bastante elevada, comparada com outras cultivares, especialmente em função dessa característica da alta fertilidade associada a cachos que são cachos menores comparado a outras variedades de uvas de mesa. Desponta de ramos consiste na remoção da extremidade dos brotos dos ramos, né, com diferentes objetivos. Então, a desponta de ramos, assim como as outras práticas de poda verde, tem a função de redistribuir fotoassimilados para ramos mais fracos, então favorecer o desenvolvimento de ramos mais fracos. Também, quando realizado na fase de pegamento do fruto, pode aumentar o pegamento do fruto.
porque, mais uma vez, a alteração da relação fonte-dreno, você transferindo os fotoassimilados, que seriam direcionados para o crescimento do ramo, e aí você faz essa desponta, você redireciona esses carboidratos para o fruto, para o cacho, isso pode favorecer o pegamento do fruto. Além disso, outras funções importantes são a melhoria da luminosidade e a aeração no interior do vinhedo. Normalmente, então, são realizados pelo menos 2 despontas de ramos, né? E as despontas também, elas têm diferentes características. Você pode realizar uma desponta aqui apenas no ápice. Nesse caso, você pode realizar com os dedos, né, manualmente, que nós chamamos como tipping, né, o tipping em inglês. E aqui uma desponta em brotações com um calibre maior, né? Sempre evitando a desponta em brotações mais vigorosas, ou seja, uma desponta muito excessiva, né? Porque aí você acaba favorecendo, induzindo ou estimulando a brotação das feminelas ou das gemas terciárias que dão origem aos netos. Então, isso sempre deve ser evitado. A desponta, ela deve, quer seja com tesoura ou manualmente, ser realizada aqui mais próxima ao ápice dos ramos. E a descompactação de cachos, que nós conhecemos também como raleio de cachos. O raleio de cachos, ele pode ser realizado de diferentes formas, né? Mas, de qualquer forma, a descompactação dos cachos ou o raleio de bagas tem como objetivo eliminar o excesso de bagas, especialmente aquelas baguinhas menores, que são internas ao cacho, são bagas pequenas, né, que nós chamamos de bagoinhas, e a quantidade de bagas que devem ser mantidas no cacho varia muito em função da variedade e do próprio tamanho de baga. Então, variedades de bagas pequenas, normalmente, nós mantemos uma quantidade maior de bagas na planta. Já bagas maiores, bagas ovaladas, ou que têm um formato arredondado, né, como, por exemplo, na cultivar Red Globe e outras variedades de uvas sem sementes, Alton Crisp, a própria Cotton Candy, variedades que têm bagas arredondadas bem grandes, elas normalmente se trabalha com densidades menores. Já variedades com bagas pequenas, se trabalha no raleio com densidades maiores ou número de bagas maior por cacho. Então, como falei antes, o raleio ele pode ser feito de diferentes maneiras, tanto numa fase precoce, ou seja, no início do pegamento dos frutos, aqui vocês estão vendo, né, na fase de chumbinho, ou seja, logo após a queda da caliptra, no início do crescimento do fruto, aí esse raleio é feito manualmente e é denominado de pinicado. Aqui também, olha, vocês observem o pinicado, né, a eliminação das baguinhas muito pequenas, ou pode ser feita ainda pela eliminação dos engaços laterais. Ao invés de se eliminar bagas individualmente, eliminam-se engaços ou as pencas laterais, então nós chamamos de despenca. Isso é feito com tesoura, né? Eliminando-se pencas alternadas no cacho, em posições simétricas opostas no cacho, em relação ao engaço principal. E, por último, o raleio individual de bagas, que deve sempre ser complementar. Ou seja, o ideal é que a variedade seja uma variedade que permita ou a realização do pinicado, que não seja sensível ao pinicado. Nem todas as cultivares digamos assim, são adequadas, permitem a realização do pinicado, algumas são sensíveis, então tem um desgrane muito elevado nessa fase, então não se pode realizar o pinicado. Como também tem variedades que não se adaptam à despenca, porque não tem essas pencas, esses engaços laterais bem formados, bem desenvolvidos.
Nesses casos, a gente resta como única opção o raleio individual de bagas. Mas é importante ressaltar que as novas cultivares que estão sendo utilizadas no Vale do São Francisco, a maioria delas já são cultivares com características de cachos mais soltos, né? Naturalmente mais soltos, ou seja, ao contrário de Thompson Seedless, por exemplo, que tem um raleio muito intenso, as cultivares atuais, elas já requerem raleio moderado, ou seja, não são raleios tão intensos como nós precisávamos fazer em cultivares mais antigas. E a descompactação química, que é realizada pela aplicação de ácido giberélico. Essa descompactação química, então, ela realmente deve ser vista com muito cuidado, porque nem todas, a maioria das cultivares não são responsivas ao raleio químico com ácido giberélico. Além disso, a resposta, além de ser uma resposta genética de cada cultivar, a resposta ao ácido giberélico, aos reguladores vegetais de uma maneira geral, estão muito associados às condições ambientais e às condições de manejo da área. Então, é muito comum se ter resultados muito variáveis em relação à descompactação química. Portanto, geralmente, a descompactação química não é recomendada para a maioria das cultivares, com algumas exceções, né? E sempre a descompactação química também deve ser associada com um conjunto de manejo adequado, tanto de água como de nutrientes na fase de pré-floração até o pegamento do fruto. Então, é necessário se reduzir a quantidade de água e de nutrientes, especialmente evitar alguns nutrientes específicos, como nitrogênio, para evitar um excesso de aborto, por exemplo, durante o raleio. Por sua vez, para favorecer o aborto, se pode utilizar quantidades pequenas, né, controladas, e aí precisa-se realmente realizar testes em cada variedade com fertilizantes nitrogenados. Mas isso aí necessita ser estudado individualmente para cada cultivar. Então, nesse momento, a gente termina essa videoaula de hoje e também termina esta unidade, né, este módulo em que nós apresentamos sobre a implantação do vinhedo e todos os trabalhos de manejo de copa da videira. Agradeço muito a atenção de vocês e, mais uma vez, ficamos aqui à disposição para as perguntas através do nosso e-mail. Obrigada.